Boa tarde a todos. Confiante na proteção de Deus, vamos dar início à 33ª reunião extraordinária do período regido pelas portarias 12, 13, 14, 17, 20, 21, 23 e 26 de 2020, em 3 de 9 de 2020. Eu solicito ao secretário que faça a chamada. Boa tarde a todos. Ana Maria Ferreira Proença. Presente. André Pessata Nascimento. Presente. Antônio Carlos Pracatá de Souza. Presente. Carlos Alberto Montanha da Silva. Presente. Carlos Alberto de Oliveira Souza. Presente. Francisco Pinto da Rocha Neto. Presente. Hermano Luiz dos Santos. José Gonçalves Osório Filho. Presente. Juscelino da Silva Machado. Presente. Leonardo Nascimento Moreira. Presente. Raimunda da Conceição Gomes. Sérgio Antônio de Moura. Presente. Zé Rubens está presente. Não chamou, não. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e convido a todos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata sucinta da 32ª reunião extraordinária do período regido pelas portarias 12/2020, 13/2020, 14/2020, 17/2020, 20/2020, 21/2020, 23/2020 e 26/2020, em 31 de 8 de 2020, convocado para as 17h30, aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 17h30, na Sala Presidente João Marinho, plenário da Câmara Municipal de Ponte Nova. Realizou-se a 32ª reunião extraordinária do período regido pelas portarias 12/20, 13/20, 14/20, 17/20, 20/2020, 21/2020, 23/2020 e 26/2020, sob a presidência da vereadora Ana Maria Ferreira Proença. Feita a chamada, foi constatada as presenças dos seguintes vereadores: Ana Maria Ferreira Proença, André Pessata Nascimento, Antônio Carlos Pracatá de Souza, Carlos Alberto Montanha da Silva, Carlos Alberto de Oliveira Souza, Francisco Pinto da Rocha Neto, Hermano Luiz dos Santos, José Gonçalves Osório Filho, José Rubens Tavares, Juscelino da Silva Machado, Leonardo Nascimento Moreira e Sérgio Antônio de Moura. Havendo no legal, a presidente deu início à reunião e convida a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Passou-se a leitura da ata da reunião anterior, que já com a presença do vereador Raimunda da Conceição Gomes, foi aprovada por todos os presentes. Realizou-se leitura das correspondências e das indicações apresentadas pelos seguintes vereadores: Hermano Luiz dos Santos, Sérgio Antônio de Moura, Juscelino da Silva Machado, André Pessata Nascimento, José Gonçalves Osório Filho, Carlos Alberto Montanha da Silva, Juscelino da Silva Machado, Carlos Alberto de Oliveira Souza, Ana Maria Ferreira Proença e Leonardo Nascimento Moreira. Nas matérias do Legislativo, realizou-se leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de número 18/2020, que denomina de Rua Hamilton Moreira Leite, de Leite, a Vila de Acesso 1 ao loteamento do Distrito Industrial da Granja Santa Maria, conforme levantamento planimétrico da área. Esse projeto tem autoria de todos os vereadores. Foi encaminhado às comissões Finanças, Ação, Justiça e Serviços Públicos Municipais. Projeto de número 19/2020,
que denomina de Rua Geraldo Gomes Moreira, Dodó, a Vila de Acesso 2 ao loteamento do Distrito Industrial Granja Santa Maria, conforme o levantamento planimétrico da área. Esse projeto de autoria dos vereadores José Rubens Tavares, Antônio Castro Pracatá de Souza, Francisco Pinto da Rocha Neto, Raimunda da Conceição Gomes e Sérgio Antônio de Moura. Foi encaminhado às comissões Finanças, Ação, Justiça e Serviços Públicos Municipais. Projeto de número 20/2020, que denomina de Rua Marlene Moreira Milani, a via de acesso 3 ao loteamento do Distrito Industrial da Granja Santa Maria, conforme o levantamento planimétrico da área. Esse projeto tem autoria dos vereadores Leonardo Nascimento Moreira, Juscelino da Silva Machado, que foi encaminhado às comissões Finanças, Ação, Justiça e Serviços Públicos Municipais. Realizou-se também a leitura do projeto de lei número 3.786/2020, que autoriza a inclusão da dotação orçamentária através do crédito adicional especial no orçamento vigente, para aquisição de veículo através da emenda parlamentar de número 20.202/76/4013. Esse projeto foi encaminhado às comissões Finanças, Ação, Justiça e Serviços Públicos Municipais e de Orçamento e Tomada de Contas. Passou-se a leitura do parecer conjunto das comissões Finanças, Ação, Justiça e Serviços Públicos Municipais e de Orçamento e Tomada de Contas, ao projeto de lei número 3.784/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por utilização do superávit financeiro do exercício 2019 no orçamento vigente do demais, para reforço de dotação. Na palavra ali manifestaram-se os vereadores Leonardo Nascimento Moreira, José Gonçalves Osório Filho, Juscelino da Silva Machado, Carlos Alberto Montanha da Silva, Carlos Alberto de Oliveira Souza, Herman Luiz dos Santos, André Pessata Nascimento, Raimundo da Conceição Gomes, Antônio Carlos Pracatá de Souza e Ana Maria Ferreira Proença. A presidente comunicou que será realizada audiência pública solicitada pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos na quinta-feira, 3 de setembro, às 15 horas, com o objetivo de ouvir familiares de custodiados na penitenciária de Ponte Nova. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, a presidente declarou encerrada a reunião às 19h08, convocando todos os vereadores para a próxima reunião plenária, que será realizada no dia 3 de setembro, às 17h30. Assim lavrou-se a presente ata, aprovada em reunião extraordinária, no dia 3/9/2020, que segue assinada pela senhora presidente, por mim secretário e pelos demais vereadores. A ata encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Antes de passar para a matéria do Legislativo, eu gostaria de lembrar aos vereadores que a entrega do diploma de consagração pública será feita amanhã em horários alternados e sem público, conforme vocês já receberam a comunicação anteriormente. Fiquem atentos aos seus horários, por favor, para que as entregas seguintes não sofram atraso. Informo também que o diploma de mérito legislativo será entregue no dia 18 de setembro, sexta-feira, às 17 horas, por todos os vereadores. Infelizmente, também não será possível termos público. Então, estarão presentes somente os vereadores e os seus homenageados. A entrega do título de cidadania honorária será feita no dia 2 de outubro, no mesmo horário e nos mesmos moldes do mérito. Por favor, se atentem, eu acho que a secretaria já também passou para cada um de vocês via WhatsApp. Passamos agora para a matéria do Legislativo. Leitura do projeto de lei do Legislativo de número 21 de 2020, que denomina de Rua Cláudio Martins Marques a via que dá acesso 4 ao loteamento do Distrito Industrial da Granja Santa Maria, conforme o levantamento planimétrico da área. A autoria desse projeto é de todos os vereadores. Eu vou encaminhar esse projeto às comissões de Finanças, Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento e Tomada de Contas para emissão dos pareceres. Leitura dos pareceres das comissões permanentes aos seguintes projetos. Eu solicito ao secretário que proceda a leitura, por favor, dos pareceres.
Pois não, só manda, filho. Qual a sequência aqui? Parecer em conjunto das comissões Finanças, Ação e Justiça, Comissão de Serviços Públicos Municipais e Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. Ao projeto de lei complementar do Legislativo número 4/2020. Altera a lei complementar número 3027/2007, Código Municipal de Posturas, em seu artigo 40, para caracterizar veículo em estado de abandono e ser sumariamente removido a depósito oficial. As comissões de Finanças, Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e de Orçamento e Tomada de Contas, reunidas para apreciar o projeto de lei epigrafado, são de parecer que este é constitucional, atende ao interesse público e está em conformidade com as normas orçamentárias vigentes, devendo, portanto, ser discutido e votado pelo plenário. Contudo, as comissões propõem as seguintes emendas ao artigo 1º do projeto, que altera o artigo 40 da Lei Complementar número 3027/2007. A emenda modificativa do caput do artigo 40, para deixar de prever a remoção sumária dos veículos abandonados, sugerindo pelo mesmo motivo alteração na emenda do projeto. 2. Emenda modificativa no parágrafo 1º do artigo 40, para reduzir o prazo de 30 para 15 dias, bem como incluir de forma exemplificativa as situações que caracterizam o estado de abandono do veículo, conforme previsto no decreto número 4047/2013. Emendas modificativas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 40, acrescentando parágrafos 4º e 5º para constar o procedimento de notificação do proprietário antes de proceder à apreensão e remoção do veículo, prevendo prazos inferiores àqueles já previstos no Código de Postura, com o intuito de agilizar a atuação da administração pública. As comissões ainda sugerem a inclusão do artigo 2º, prevendo a obrigação do poder público se realizar a ampla divulgação das disposições desse projeto, bem como a inclusão do artigo 3º, para prever regras de transição quanto aos procedimentos administrativos já instaurados, renumerando os demais artigos. Assim, englobando as emendas acima mencionadas, as comissões apresentam o seguinte projeto de lei complementar substitutivo. Artigo 40. O veículo encontrado em estado de abandono em logradouros públicos será apreendido e transportado ao depósito municipal, afastadas as disposições constantes do artigo 13 a 33 desta lei, facultado ao proprietário recuperá-lo desde que reembolse ao município pelas despesas de apreensão e guarda, observando as disposições da Lei Municipal número 4.141, de 31/10/2017. Parágrafo 1º. O estado de abandono para os fins previsto no caput caracteriza-se pelo estacionamento permanente em via pública, durante pelo menos 15 dias, apresentando-os das seguintes condições. Primeira, em decomposição de sua carroceria e de suas partes removíveis. Segundo, em visível, flagrante mau estado de conservação, com sinais de colisão, o objeto de vandalismo ou depreciação voluntária, ainda que coberto com capa de material sintético ou qualquer outra. Terceiro, sem no mínimo uma placa de identificação obrigatória. Quarto, outros evidentes sinais de abandono apurados pelo fiscal, fundamentados no relatório. Parágrafo 2º. Constatado o abandono, o proprietário será devidamente notificado, pessoalmente, por via postal, caso não localizado, pela publicação da apreensão do Diário Oficial do Município e na página eletrônica da Prefeitura Municipal, constando placa do veículo ou sua descrição local e data de apreensão. Parágrafo 3º. O proprietário terá o prazo de 24 horas para proceder à remoção do veículo, constatada junto do aviso de recebimento dos autos do procedimento, caso não localizado no prazo de 48 horas após as publicações previstas no parágrafo 2º, o que ocorre por último. Parágrafo 4º. Ultrapassado o prazo previsto
No parágrafo 3º, sem que o proprietário tenha providenciado a remoção do veículo, o município procederá, conforme disposto no caput desse artigo, ainda que haja oferecimento de defesas que não terá efeito suspensivo. Parágrafo 5º. Decorrido o prazo de 90 dias após a apreensão, sem que tenha sido recuperado pelo proprietário, nos termos do caput desse artigo, presume-se-á que não existe interesse em reaver o veículo, podendo o município proceder à sua alienação. Artigo 2º. O município realizará ampla divulgação das disposições desta lei em caráter educativo e informativo, inclusive junto aos órgãos e entidades de classe sediadas em Ponte Nova, órgãos e autoridades de trânsito e demais segmentos pertinentes. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação. Parágrafo único. Para os processos em andamento da data de publicação desta lei, aplica-se as seguintes regras. Primeira, para os casos em que houve intimação positiva, a autoridade competente determinará a notificação do proprietário para a remoção do veículo, fixando o prazo de 48 horas ao contar do recebimento, sob pena de remoção imediata pelo poder público, reportando-se como válida a notificação encaminhada para o endereço cadastrado no processo administrativo. Segundo, para os casos em que a intimação foi frustrada, o processo corre em revelia, adota-se a intimação mediante edital de procedimentos de remoção, através dos parágrafos 2º e 3º do artigo 40 da Lei Complementar Municipal número 3.027, de 22/1/2017. Assinado pelos vereadores Raimundo da Conceição Gomes, Carlos Alberto Montanha da Silva e Francisco Pinho da Rocha Neto, pela Comissão de Legislação e Justiça, pela Comissão de Serviços Públicos Municipais, Hermano Luiz dos Santos, Leonardo Nascimento Moreira, José Gonçalves Osório Filho, pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, Antônio Carlos Pracatá de Souza, Juscelino da Silva Machado e Sérgio Antônio de Moura. Parecer em conjunto das comissões Finalização e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais ao projeto de lei de número 18/2020, denomina de rua Hamilton Moreira Leite de Leite, a via de acesso 1 ao loteamento do Distrito Industrial da Granja Santa Maria, conforme o levantamento planimétrico da área. As comissões de Finanças, Ação e Justiça e Serviços Públicos Municipais, reunidas para apreciar o projeto de lei epigrafado, são de parecer que este é constitucional e atende ao interesse público, devendo, portanto, ser discutido e votado pelo plenário. Sabe das comissões, 1º de setembro de 2020, pela Comissão de Finanças, Ação e Justiça, Raimundo da Conceição Gomes, Carlos Alberto Montanha da Silva e Francisco Pinho da Rocha Neto. Assinado pelos vereadores Raimundo da Conceição Gomes, Carlos Alberto Montanha da Silva, Francisco Pinto da Rocha Neto. Pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, Hermano Luiz dos Santos, Leonardo Nascimento Moreira, José Gonçalves Osório Filho. Parecer em conjunto das comissões Finanças, Ação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais ao projeto de lei legislativo número 19/2020. Denomina de rua Geraldo Gomes Moreira, Dodó, a via de acesso 2 ao loteamento do Distrito Industrial da Granja Santa Maria, conforme o levantamento planimétrico da área. As comissões de Finanças, Ação e Justiça e Serviços Públicos Municipais, reunidas para apreciar o projeto de lei epigrafado, são de parecer que este é constitucional e atende ao interesse público, devendo, portanto, ser discutido e votado pelo plenário. Na votação do projeto acima descrito, houve abstenção do vereador Leonardo Nascimento Moreira, conforme a determinação do artigo 238 do Regimento Interno. Pela Comissão de Legislação e Justiça, Raimundo da Conceição Gomes, Carlos Alberto Montanha da Silva e Francisco Pinho da Rocha Neto. Pela Comissão de Serviços Públicos Municipais, Hermano Luiz dos Santos, Leonardo Nascimento Moreira, José Gonçalves Osório Filho. Parecer em conjunto das comissões Finanças, Ação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais ao projeto de lei legislativo número 20/2020, que denomina de rua Marlene Moreira Milani,
a via de acesso 3 ao loteamento do Distrito Industrial da Granja Santa Maria, conforme o levantamento planimétrico da área. As comissões de Finanças da Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais, reunidas para apreciar o projeto de lei epigrafado, são de parecer que este é condicional e atende ao interesse público, devendo, portanto, ser discutido e votado pelo plenário. Sala das Comissões, 1º de setembro de 2020. Pela Comissão de Finanças da Ação e Justiça, Raimundo da Conceição Gomes, Carlos Alberto Montanha da Silva e Francisco Pinto da Rocha Neto. Pela Comissão de Serviços Públicos Municipais, Hermano Luiz dos Santos, Leonardo Nascimento Moreira e José Gonçalves Osório Filho. Parecer em conjunto das comissões Finanças da Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento de Tomada de Contas, ao projeto de lei número 3.786/2020. Autoriza a inclusão de dotação orçamentária através do crédito adicional especial no orçamento vigente para aquisição de veículo, através da emenda parlamentar de número 202.276/2013. As comissões Finanças da Ação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento de Tomada de Contas, reunidas para apreciar o projeto de lei epigrafado, são de parecer que este é constitucional, atende ao interesse público e está em conformidade com as normas orçamentárias vigentes, devendo, portanto, ser discutido e votado pelo plenário. As comissões concordam com a emenda do artigo 1º apresentada pelo Executivo e encaminhada por meio de ofício para constar a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura do crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 168.000, nas seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Assistência Social, Administração, Aquisição de Veículos, Equipamento Material Permanente, Transferência de Fundos de Recursos Ordinários, totalizando o valor de R$ 168.000. Sala das Comissões, 2 de setembro de 2020. Pela Comissão de Finanças da Ação e Justiça, Raimundo da Conceição Gomes, Carlos Alberto Montanha da Silva e Francisco Pinto da Rocha Neto. Pela Comissão de Serviços Públicos Municipais, Hermano Luiz dos Santos, Leonardo Nascimento Moreira, José Gonçalves Osório Filho. Pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, Antônio Carlos Pracatá de Souza, Juscelino da Silva Machado e Sérgio Antônio de Moura. Essa proposta toda? Tem um parecer da Comissão Especial da proposta da emenda à lei orgânica. Ela é muito extensa. Gostaria, talvez, se alguns vereadores tiverem interesse em fazer a leitura, você pode considerar como lida. Eu consulto o plenário. Todo mundo concorda? Então, fica como já tivesse lida. Passamos agora para a matéria da ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 3.784/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por utilização do superávit financeiro no exercício 2019, no orçamento vigente do DEMAS, para reforço de dotação. O objetivo desse projeto, do reforço de dotação orçamentária, é para a aquisição de uma usina diesel, geradora de energia elétrica, para ser instalada na captação de água como fonte auxiliar, transferindo carga em rampa à concessionária CEMIG, em horário de ponta, 17 às 20 horas, a fim de reduzir os gastos com energia elétrica e também como fonte auxiliar de energia em uma eventual paralisação no fornecimento, evitando assim a paralisação da produção e distribuição de água no município de Ponte Nova. Esse projeto de lei encontra-se em primeira discussão. Vereador Montanha. Senhora presidente, mesa diretora, demais vereadores, imprensa dessa casa, público se faz presente, em nome do qual cumprimento a secretária Fernanda, a todos que estão presentes, uma boa noite. Senhora presidente, na verdade, esse projeto foi objeto de discussão nas comissões dessa casa. É um projeto super interessante, conforme consta aqui no penúltimo parágrafo da exposição dos motivos, que no mês de maio houve problema com o transformador da CEMIG, afetando a captação de água e demais, ou seja, causando transtorno para toda a população. O prefeito Wagner Maol, por iniciativa, abriu o crédito adicional
e vamos julgar aqui na votação. É um excelente projeto, o qual irá amenizar a situação que não dependerá somente da energia da CEMIG, e sim o demais terá uma fonte de captação própria para amenizar a situação da população de Ponte Nova. É um projeto excelente e eu conto a minha votação e peço a Vossa Excelência para colocar no plenário se pode votar em segunda votação. Obrigado, boa noite. Eu consulto o plenário. Continua em primeira discussão. Vereador Pracatá. Senhora presidente, vice-presidente, vereadores, público que se faz presente, as pessoas acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos. Senhora presidente, a função principal desse projeto é impedir alguma falta de água em nosso município. Haja vista pedido das comissões, o que foi falta de energia durante um período de 12 anos que teve interrupção, né, no abastecimento de água e na captação de água. Dentro desse período de 12 meses, tivemos uma interrupção. Essa interrupção durou, parece, 24 horas. Eu penso um pouco, senhora presidente, que está no momento já, o próprio DEMAS, já fazer um estudo para poder já começar a pensar na usina fotovoltaica. Nós sabemos que é um ganho muito grande para o município, que vai economizar, né, nessas contas de energia, que tem um consumo aproximadamente 200 mil mensais. Eu acho que já está na hora de começar a pensar nossas possibilidades. E também que ampliar seus depósitos, que eu acho que a falta de água, tendo mais depósitos, isso aí será bem minimizado. Mas meu voto é sim, para adquirir esse transformador, né, que vai fazer a captação de água na falta da energia CEMIG. Muito obrigado. Continua em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que concordarem, permaneçam como estão, e eu peço que registrem o seu voto. Todo mundo registrando? Registrou, Chico? Registrou seu voto? Betinho, registrou? Alguém auxilia lá, por favor? Nós estamos ainda em caráter experimental, o voto eletrônico. Falta mais alguém? Você não voltou ainda não, Pracatá? Peço que aguardem um pouco, está atualizando aqui. Paulo. O dele ainda está atualizando. O dele não entrou, né? Como é que vai fazer? Nós vamos, então, zerar, porque deu um probleminha aqui com o computador do Pracatá, e nós vamos registrar conforme tem feito, só como feito no regimento interno. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. E eu pergunto ao plenário se nós podemos colocar em segunda votação, conforme o pedido do vereador Montanho,
o projeto de lei de número 3.784/2020. O plenário aprova. Em segunda votação, o projeto de lei 3.784/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por utilização do superávit financeiro no exercício 2019, no orçamento vigente do DEMAS, para reforço de dotação. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Passamos agora para a tribuna livre. Inscrito na tribuna livre na noite de hoje, a senhorita Sada Saliba de Castro e Silva. Ela é presidente do Rotaract, que atrás aqui é a live solidária do Rotaract. Sinta-se à vontade, Sada. Pode passar por cá, tá? Aí está funcionando? Tá bom. Pode. Tá. O de cá fica melhor. Oi? Ah, tá. É porque aquele lá está quebrado, né? Assim. Boa noite, Sada. Boa noite, presidente Aninha. Em nome de quem eu cumprimento os demais presentes. Meu nome é Sada, eu faço parte do Rotaract Clube de Ponte Nova e hoje eu estou aqui para apresentar um projeto que a gente trouxe para a Câmara, chama Live Solidária do Rotaract Clube. Primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Sada Saliba de Castro. Eu já fui secretária, presidente do Rotaract Clube, mas atualmente eu sou past president e sou também diretora de imagem pública. Então, o objetivo primordial da Live Solidária é arrecadar fundos para a realização de projetos comunitários na cidade de Ponte Nova. Porém, na situação atual, a gente sabe que o nosso foco principal é a prevenção e o combate do Covid-19. Portanto, todo o lucro arrecadado nessa live vai ser direcionado à confecção e compra de equipamentos individuais personalizados para a prevenção do Covid-19 na cidade de Ponte Nova. Só que esses equipamentos eles não serão para a gente, eles serão direcionados para a população carente da cidade. A gente sabe que o único método de prevenção e combate que a gente tem atualmente é o uso de máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos. Portanto, a gente quer ajudar a população mais carente da cidade nesse quesito. Máscaras, às vezes, para a gente é uma coisa muito barata, mas tem gente que realmente não tem condição. Então, a gente quer atender esse público. Durante toda a idealização, realização, a gente tem a plena consciência de que deve seguir à risca as regras da Organização Mundial de Saúde, prezando pela saúde dos nossos companheiros rotaractianos, dos nossos parceiros, patrocinadores e, acima de tudo, da população. A gente sabe que ir contra isso é ir contra os nossos próprios ideais humanitários. Então, não faria sentido nenhum. Para isso, a gente separou o nosso clube em comissões. Tem a comissão central organizadora, que ela é responsável para fazer com que todas as outras comissões funcionem plenamente. A comissão de segurança, essa é a mais importante, eu diria, para todo o projeto. Ela é responsável por fazer com que o projeto siga todas as sugestões da Organização Mundial da Saúde à risca, desde a idealização até o dia da realização da live. Comissão de administração, ela é responsável pela confecção e envio de todos os documentos que serão necessários para a realização da live. A comissão de divulgação, ela é responsável pela imagem pública do projeto, para fazer com que o projeto chegue de fato à população. Comissão de arrecadação e tesouraria. Essa comissão, ela é responsável de arrecadar as doações, direcionar o pedido de patrocínio aos nossos potenciais patrocinadores e também de recolher o patrocínio ou doações.
A comissão de preparação vai ser a comissão que vai ficar no dia. A gente sabe que não pode ter aglomeração, portanto, a gente selecionou pessoas específicas e poucas que vão dar conta do que vai demandar no dia para ficar no dia da live. Nossos potenciais patrocinadores que têm costume de nos ajudar em todos os projetos são esses aqui que a gente nomeou. A gente colocou o que a gente vai precisar mais ou menos de saída que a gente tem consciência, né? Equipamentos de som e vídeo, escritura, equipamentos de segurança, promoção de publicações, local, confecção de máscaras e personalização, álcool em gel e frascos, adesivos para os frascos, saquinhos e piloque. Por que os saquinhos e piloque? A gente vai fazer os kitzinhos com a máscara e o álcool em gel. Alimentação, bebida, porque no dia a gente precisa fornecer isso para aqueles cantores e artistas que vão auxiliar a gente. E o combustível para a gente buscar algum patrocínio, alguma doação. Nossas parcerias, a gente colocou aqui, que serão os influencers digitais, que a gente tem a consciência de que agora, em momento de pandemia, eles tomaram conta do Instagram da gente, então eu acho que eles são de extrema importância. Ponte Nova tem vários, e aí a gente selecionou alguns para nos ajudar. Music é uma empresa de Alvinópolis, se eu não me engano, que se prontificou a ajudar a gente com equipamentos de som e vídeo. Artistas e cantores locais. A gente selecionou no clube aqueles que a gente mesmo conhece, que a gente tem costume de ver nos shows ao vivo, nos bares daqui da cidade, e a gente tem o intuito de fazer com que a gente possa arrecadar, sim, fundos, mas que a gente possa arrecadar fundos levando a cultura da nossa própria cidade. Saudade, Porto Alegre, sempre estão com a gente em todos os projetos. Cachaça Guaraciaba, ambos os Rotaries, né, Rotary Clube de Ponte Nova e Rotary Clube de Ponte Nova Piranga, que nunca deixam a gente de mão mesmo. Rádio Ponte Nova. E, para tornar a live acessível, a gente teve a ideia de entrar em parceria com a Aspom. Esse é o nosso cronograma, eu não vou ler porque eu vou delongar muito, mas a gente já está na parte dos patrocínios e divulgação. O local, a gente tem como parceiro também o presidente do Esporte Clube 1º de Maio, e ele se prontificou a ceder o espaço para a gente. Estamos esperando, claro, a liberação, né, para a gente poder mesmo frequentar o local e tudo mais, mas a gente ainda não decidiu se vai ser na sede ou no clube. A gente vai entrar em contato com a nossa comissão de segurança, né, para saber qual será mais viável para a gente. Nossos parceiros, como eu disse, Rotary Clube de Ponte Nova e Rotary Clube de Ponte Nova Piranga, que sempre estão com a gente em todos os projetos. Nossa máscara é uma sugestão só, a gente não definiu ainda, não teve votação, mas é mais ou menos isso. A do Rotaract, e a gente ofereceu ao Rotary o espaço de fazer uma também. Alguma dúvida? Sada, eu vou abrir a palavra para os vereadores, para cada um passar a sua mensagem para você. Mas, antes disso, eu queria até falar com você, aproveitar a presença da secretária de Educação, secretária da Cultura nossa, como eu havia dito para você em outra época. Eu acho que, com certeza, ela gosta de ajudar e depois você conversa com ela, que eu acho que vai ser uma excelente parceria, Educação, Cultura e o Rotaract. Queria parabenizar os jovens que estão aqui presentes hoje, juntamente com você. Isso é muito importante para nós, ver que tem outras maneiras, os jovens têm outras coisas para fazer também. E o Rotaract, ele só confirma isso com a presença de vocês aqui. Muito obrigada, viu? Vou abrir a palavra aqui agora. Vereador Montanha. Moçada, boa noite. Também cumprimentar aqui ao Carlos Alberto Martins, ao Udes Flávia de Souza, Ana Carolina de Freitas, ao Nicolas de Paulino Lima, ambos membros do Rotaract. Eu, como faço parte do Rotary, atuante em Ponte Nova aqui, só tenho a agradecer e cumprimentar pelo esse brilhante projeto. E eu fico orgulhoso dessa classe jovem se engajar nos problemas da sociedade. Porque o jovem hoje, ele interage com a sociedade, que o futuro do país está nas mãos do jovem. Então, parabéns, como eu havia falado, em nome do Rotary do Clube de Ponte Nova, conte conosco para qualquer eventualidade. Muito obrigado e uma boa noite.
Vereador Pessata. Boa noite, Sara. Te parabenizar também por estar tão jovem e tão à frente de um projeto assim tão grande. Ontem também eu tive com o presidente do Rotary daqui de Ponte Nova e já traçando algumas estratégias, algum trabalho, já tivemos uma outra oportunidade. Eu gostaria, se tivesse jeito de você voltar ali, só concluir aquela lista dos patrocinadores. Você já tem ou são prováveis doadores, patrocinadores? São prováveis. Prováveis. Alguns deles aí já são parceiros nossos em projetos sociais e bastante deles ali são bem propícios a ajudar, né? Nós temos aí de cara Saudar, Licia Carne, Porto Alegre, que é parceiro de quase todos os projetos que procuram eles, pessoal muito aberto. Não sei se a Bartolfio está aí também, são também muito abertos, propício à ajuda, Comercial Bueno. Dou graças a Deus aí de já ter algum deles, como a Bartolfio está ali. Então, conforme nossa secretária, nossa presidente falou, né? Nossa secretária também está aqui, através da cultura, talvez consiga aí abrir mais uma ajuda também, através do nosso administrativo. Então, eu creio que dá para fazer muita coisa. Alguém abraçando a causa, organizando, como nós vimos ali, as comissões, certo? Por certo, vai ser uma grande idealização. Te parabenizar e conte com essa casa também, né? Com nós, vereadores, estamos aí para ajudar. Vereador Hermano. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, demais vereadores, cidadãos aqui hoje presentes, as pessoas também que nos acompanham, servidores da casa, e Sada também, nossa boa noite. Inicialmente, Sada, quero agradecer a sua presença, né? Já que você também está trazendo aí essas informações, e uma iniciativa, quando a gente vê esse público, que a gente ainda nem pode talvez chamar de jovem, mas são adolescentes, né? Com iniciativas assim tão bonitas, digamos assim. A gente conhece um pouco do trabalho que vocês desenvolvem, e agora, no período da pandemia, vocês também adequando, né, as atividades de vocês para aquilo que a pandemia exige ou permite, ou o que for, né? E uma ação, de fato, solidária e que depois com uma finalidade. Sempre tudo com uma finalidade social ou o que for, mas tudo muito bem direcionado, muito bem estruturado, organizado. Então, eu acho que é bonito, digamos assim, ver essa parcela da sociedade, ele é tão ainda jovem de idade, adolescente, ou o que for, mas preocupada com os problemas que a gente vive, né? E aí, quando você fala também que isso será destinado às pessoas que estão mais nas áreas mais carentes, ou o que for, né? E o poder público ele faz, às vezes, né, toma as iniciativas, mas se não tiver por parte da sociedade civil organizada iniciativas como essa, o poder público ele não dá conta de tudo, né, de todas as áreas, todos os espaços, né? E aí a gente valoriza muito essas ações, essas iniciativas, porque é o que complementa de fato, é o que ajuda, né? E aí a gente talvez vê um mundo mais solidário, digamos assim, né? Até parabenizar pela iniciativa de vocês, né? E tenho certeza que com as parcerias, o que foi desenvolvido, o projeto vai sim atingir o seu objetivo e atender pessoas que também, de fato, precisam desses equipamentos aí nesse período de pandemia. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigada a você. Vereador Léo Moreira. Presidente, mesa diretora, vereadores, o público aqui presente, cumprimentar de forma muito especial o Carlos Sada, né, que está aqui conosco, já fez muito aí como presidente e mobiliza, né, uma camada muito importante, tem um poder de organizar muito grande. Nicole e Ana Carolina, também agradecer a presença aqui do Biel, Raniel e Rodrigo Bento, são pré-candidatos e eu tenho feito questão de enaltecer a presença deles aqui a cada reunião, porque é importante a participação das pessoas aqui para conhecer o processo legislativo. Cumprimentar também a Fernando, Douglas, Giseline, DRPix e Sada. Apenas, né, enaltecer o trabalho que vocês realizam, dizer da nossa satisfação de ter o Rotaract utilizando a estrutura dessa casa para as suas reuniões, para seus encontros. Foi uma decisão tomada pela mesa diretora em 2017, com o objetivo de realmente abrir a casa para a comunidade. E, à época, o Rotaract era presidido pelo Daniel, né, era uma outra turma, e eles já trabalhavam nessa renovação e vocês dão continuidade a esse trabalho.
Quero também me colocar à disposição, né? Ao final da reunião, a gente vai ver como que pode colaborar com vocês aí, mas no intuito de somar e realmente enaltecer e parabenizar vocês aí pelo trabalho que realizam aqui na nossa cidade. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Alain. Vereador Machadinho. Boa noite, Sada. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Vocês realmente vieram e, como vocês, outros grupos também, desmentir aquele pensamento de muitas pessoas ainda dizem, quando eu ficar mais velho, eu vou começar a ajudar as pessoas, porque agora eu tenho que fazer meu futuro. Então, vocês estão provando que pode fazer o futuro de vocês e, ao mesmo tempo, ajudar jovens, adolescentes, que estão preocupados também com o próximo. E isso é muito importante, porque a gente fala assim, os jovens, o futuro do Brasil. Não, vocês são o presente. Presente agora, vocês fazem e fazem com muito vigor. E isso é muito importante, a gente vê pessoas novas, com a mentalidade já bem formada para o próximo, para ajudar. Então, eu quero parabenizar você e toda a sua equipe, todos vocês, tá? Parabéns. Vereador José Osório. Presidente, colegas, assessoria, nossa secretária Fernanda, integrantes do clube aí, demais presentes, uma boa noite. Sada, a gente com certeza fica feliz, né? E deixa só os parabéns para vocês aí, para toda a equipe lá. Realmente um projeto muito importante e com certeza vem cuidar da causa mais nobre que é a vida, né? Então, assim, vocês estão de parabéns. Eu acho que os parceiros têm que vir, têm que aparecer. Eu acho que todos temos que colaborar, que realmente o projeto, a ideia é excelente. Estão de parabéns, viu? Muito obrigada. Vereador Pracatá. Boa noite, Sandra. Eu só queria parabenizar vocês pela iniciativa, né? E pela intenção do trabalho, que acho que essa garra sua só tem que sair, né? A gente espera que seja um trabalho maravilhoso. E a gente pode contar com a gente também, no caso de um apoio, tá bom? Parabéns. Mais algum vereador? Sada, antes das suas considerações finais, dizer que essa casa vai estar sempre aberta para que vocês precisarem. Como eu disse, já deixei aí assim que vocês terminarem, aguarda um pouco, a Fernanda vai participar também, mas faça questão de ficar, esperar, porque eu acho que a conversa vai surtir efeito. Vai ser muito bom para vocês e para nós, pontinovenses, saber que pode ser feito um bom trabalho aí, juntamente com a Secretaria de Educação. E vocês, trazendo essa novidade para a gente, com essa ajuda para Ponte Nova, para o nosso povo. Tá? Suas considerações finais. Gente, eu gostaria de agradecer por todo mundo que parabenizou. Queria dizer que a gente vai estar sempre aqui para ajudar o outro. Esse é o nosso principal ideal. A gente não foge dele. E é isso. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês pela presença. Eu agora chamo a nossa secretária de Educação, secretária Municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Magalhães Ribeiro. O assunto que atrasa aqui é as atividades desenvolvidas pela CEMED e pela SENSET. 7. Fique à vontade, Fernanda, por favor. Boa noite a todos. Muito tempo, né, que eu não venho. Antes de começar a minha pauta, eu queria me direcionar ao pessoal do Rotaract, a Sada, o Hudson. Eu, na verdade, assim, conheço bem essa história do Rotary, né? Eu fui presidente do Interact há 1900 e alguma coisa. E a gente também fez muitas coisas. Só puxar aqui o microfone. E tem uma série de coisas aqui na sua lista, Sada, que a gente pode contribuir. Estrutura, a própria liberação para a live, a gente tem uma portaria que regulamenta. E... Espera aí, eu estou com dificuldades aqui, não quer parar. Está cooperando comigo hoje, não. Enfim. Então, depois aqui, se vocês quiserem pegar comigo as orientações, tudo direitinho, tá bom? Ju, já peguei nele todo aqui, mas vê se você consegue deixar ele... Pega um guardanapo. Quem entende é outra coisa, né? Não.
Ó, eu vou ter que ficar aqui assim. Acho que eu vou segurar. Tá bom assim? Então vamos resolver o problema. Então, eu recebi há um tempo atrás um convite do Montanha, né, para a gente tratar das questões da cultura desse momento de pandemia, e em seguida foram interrompidas, né, as reuniões presenciais, depois que retornaram o Zé Osório com algumas questões da educação. Eu fiz um resumo do resumo, né, gente, é muita informação das duas pastas, só para que vocês tenham noção do que está acontecendo. São duas pastas que, para muita gente, entendem que estão paralisadas, mas não é verdade, né? Tem muita coisa acontecendo nas duas. Em relação à cultura, primeiro é importante lembrar que a cultura não se resume a eventos, né? O evento é um braço da secretaria dessa pasta. Então, é o seguinte, a gente continua com o ICMS patrimonial, né, cultural, que a gente foi da pontuação fomos de 3 pontos em 2017 para 10,39, que é onde a gente está hoje. Isso implica num recebimento maior de recursos pela secretaria. Tem o ICMS turístico, né, que a gente recebeu pela primeira vez no ano passado. Ponte Nova entrou para o Mapa Nacional do Turismo, né, que a gente não existia nesse mapa ainda. E a gente continua com as ações dos conselhos, através de WhatsApp, e-mail, Conselho de Patrimônio, Conselho de Políticas Culturais, Conselho de Turismo e Conselho de Promoção à Igualdade Racial. Além disso, as subvenções, né, o marco regulatório, nós publicamos ontem, e nós estamos liberando, ainda essa semana vamos liberar recurso para... São duas entidades da Igualdade Racial, que é o grupo do Leandro, né, da Capoeira, o Gangazumba também foi contemplado. No edital de literatura, a Alepom também recebe o recurso ainda essa semana. No edital o teatro não foi finalizado ainda. E no edital as corporações musicais, 7 de setembro e Santíssima Trindade também recebem um recurso, acredito que até segunda-feira. Tá? Então, tudo isso está encaminhado. Em relação ao calendário, nós estamos mantendo, gente. Muitas pessoas questionando, às vezes, as questões, as lives que nós estamos fazendo. O que a gente está fazendo é manter o calendário da cultura, né? Estamos mantendo o nosso calendário. Então, Festival de Inverno, Semana LGBTI, Semana da Consciência Negra, Circuitário, a gente está mantendo, com a diferença que não podemos ter público, então a gente se adequou. É lógico que o calendário está mais enxuto, as atividades são um pouco mais limitadas, mas estamos fazendo. Nós temos o recurso, né? Nós não faríamos se esse recurso fosse necessário para ser aplicado hoje na saúde. Isso não acontece, nós temos o recurso hoje para poder sanar as nossas demandas, né, em relação ao Covid. A verba da cultura é específica, então estamos utilizando para esse fim, para movimentar o setor que está parado. Né? Não são só artistas, a gente tem o pessoal de estrutura, som, palco, iluminação. Então, essa é a nossa tarefa enquanto Secretaria de Cultura. E, por fim, da cultura, eu queria mencionar a questão da Lei Aldir Blanc, né, que está todo mundo aí em polvorosa com essa lei. A questão é a seguinte, a lei foi sancionada realmente lá em 30 de junho, ela foi regulamentada tem 15 dias, através de um decreto federal, porém o recurso não chegou. Então, enquanto o dinheiro não chegar, não tem muito o que se fazer. O que a secretaria tinha que fazer, tinha que tomar de providências para o recebimento e o gasto, né, desse recurso, já foi feito. Fizemos o cadastro para os artistas e espaço, solicitamos documentação, já temos um plano de ação para gastar todo o valor, né, se ele assim chegar. Acho que vai ser difícil, porque o prazo para gastar é até 31 de dezembro, né, nós já estamos em setembro, e quando o recurso chegar, eu tenho, então, 60 dias para informar na plataforma Mais Brasil como eu pretendo gastar esse recurso. Já estamos cadastrados na plataforma, já estou inserida como gestora, e agora é só aguardar o recurso. Não tem mais nada que nós possamos fazer enquanto o recurso não chegar. Tranquilo? Eu só queria saber, eu sei que o protocolo é falar depois, mas se alguém tem algum questionamento em relação à cultura, antes de eu passar para a educação, para não... Alguém tem algum questionamento sobre a cultura para fazer? Pode. Ô, Fernanda, eu só tenho que te cumprimentar, agradecer pela sua desenvoltura na frente da Secretaria Municipal de Cultura de Ponte Nova. Estamos passando por uns percalços aí que é notório no mundo, mas mesmo assim você está buscando, né, providências para amenizar a cultura de Ponte Nova, está fomentando a cultura de Ponte Nova, eventos aqui que tradicionais. Esse ano está vigorando a Bad Life. Então, assim,
Você não preocupa só com festa, preocupa com as ações da cultura, por exemplo. Essa plataforma aí, são muitos requisitos que tem que preencher, você de fato preencheu. Agora só falta a verba cair na conta para usar a verba conforme ela tem que ser usada. Parabéns e conte comigo para sempre. Muito obrigada. Vereador Machadinho. Fernando, boa noite. Realmente é um prazer, né, em tê-la aqui mais uma vez. E nas lives que eu estava assistindo, achei muito importante, você não esqueceu de ninguém, inclusive o gospel, né? Ali cantaram e tal, foi muito bom. Então, isso aí é muito importante. E teve um rapaz, ele mexe com palco, ele falou: Machado, se vocês souberem o aperto que nós estamos passando, qualquer coisa que vem a nos ajudar assim através do serviço nosso, é pouco, né? Porque não tem aquela sequência. Ele falou, mas ajuda demais. Então, quero parabenizar, né, você, porque no momento desse, é muito bom, né, a pessoa saber que pode contar com alguma coisinha. E você, a secretaria, né, não esqueceu de nenhum lado. Eu assisti vários, né, e foi muito bom. Então, parabéns pelo seu serviço, né, a sua visão no modo geral. Vereador Hermano. Secretária Fernanda, boa noite. Também agradecer a senhora pela presença. A senhora, né, tocou aí no assunto em relação à lei Aldir Blanc. Acho que seria uma das minhas perguntas, né, mas já adiantou aí. Claro, é uma lei recente, sancionada aí a mês de junho, julho. Mas aí a pergunta só vai então pela questão dos editais de chamamento público, né, do financiamento da cultura, onde grupos, né, entidades, artistas poderiam cadastrar os seus projetos, serem avaliados e serem contemplados aí com recursos para financiar aquele projeto. Nós temos isso em andamento ou não? Como é que está essa questão dos editais? Hermano, edital de projeto, somente esses que já foram publicados e concluídos, só do marco regulatório. Os editais que a gente tem para publicar no momento são os editais de dança, teatro, oficinas, que é chamamento público, tá? Acredito que já era para ter sido publicado, está no jurídico ainda aguardando parecer, porque eu fiz algumas publicações, mas aí é de acordo com a 8666, já é outro tipo de edital. Mas edital de projeto, de avaliação, agora, tirando os do marco regulatório, os editais de chamamento, não tem nenhum em andamento. Porque do marco regulatório, né, são aqueles que eram das antigas subvenções que eram repassadas às entidades. Eu falo daqueles editais de financiamento, né, que era aqui a lei municipal que trata desse... Né, a lei do marco regulatório é uma forma, né, de repasse, né, que veio do formato antigo das subvenções, né, e esse é o específico, é a lei municipal que trata desse repasse. São leis, né, diferentes, formas de projetos diferentes. É exatamente o que eu te respondi. Para esse projeto não tem edital em andamento, a gente só tem editais, os do marco regulatório, que são os que estão concluídos, e agora os outros de chamamento público. Vereador Léo Moreira. Fernanda, eu também defendo esse edital de financiamento à cultura. Anteriormente era um valor aproximado de R$20 mil, dividido para 5 projetos de independentes áreas, e que uma comissão avaliava isso como forma de incentivar especialmente quem não tem possibilidade de participar desses outros editais. Porque, por exemplo, é difícil uma entidade, muitas vezes, por exemplo, você está vendo a dificuldade do teatro, ela está devidamente organizada para participar né, do marco. Mas a pessoa física ela pode participar do financiamento da cultura e talvez, uma coisa que eu reivindicava também, era que fosse dividido um valor menor para que mais pessoas tivessem acesso. A época em que foi aprovada a lei aqui na Câmara, era um montante de R$20 mil para 4 projetos apenas. Então,
nós poderíamos ter aí 2 de 5 e talvez 5 de 2, né, para que mais pessoas pudessem participar. Eu queria saber também o seguinte, em abril eu fiz uma reivindicação aqui de que fosse feito um projeto para promover um subsídio para os artistas, como foi feito para os agricultores, como foi feito para outros segmentos, e que isso impactaria em classes, por exemplo, que não foram diretamente atendidas ou tiveram possibilidade de participar dos editais, como músicos, estrutura, que são artes plásticas, que são artesanato, e isso não foi feito, assim, por quê? E o que vocês pensaram como forma de, né, promover essa geração de renda para esse segmento? Nós temos segmento, por exemplo, dança, né, ficou parado, até eu participei dessa reunião da Aldir Blanc, que a gente acha que também não vai resolver nada, porque é um negócio que veio, que não veio, que o pessoal praticamente não vai ter acesso, porque ela limita muito, é uma forma de dizer assim, ó, tem, mas vocês não têm competência para ter acesso, né? E isso acaba que recai na localidade. Mas, assim, né, e a gente tem sido cobrado disso, eu também cobro o posicionamento dos artistas no sentido de estar presente, de cobrar as ações pessoalmente, seja via rede social, por causa da pandemia, seja nas reuniões do Conselho, que haja, né, essa interação. E o terceiro é com relação à questão do ICMS turístico, com o tombamento dos imóveis que foram feitos, a alteração do perímetro urbano, do perímetro de tombamento do pontilhão, patrimonial, do pontilhão, e os imóveis, por exemplo, como foi o caso do imóvel lá próximo à Casa Santa Helena, que foi demolido, qual o encaminhamento que está sendo dado, né, para a revitalização? Então, essas 4 perguntas. Então, peraí, deixa eu retomar, se eu esquecer. A primeira questão sobre os projetos de financiamento. Não, eu concordo plenamente que é uma iniciativa que é bacana, que funciona, que precisa acontecer, mas, sendo muito franca, a gente não consegue atender a todas as demandas. Todas, né? Então, a gente pega uma linha de gestão, a gente pega aquilo que a gente consegue fazer. No momento das decisões, de montar os editais, o edital de financiamento ficou de fora. A gente não entendeu que, naquele momento, tinha uma demanda para isso, até porque a organização do projeto não é tão simples assim, né? Dizer que esse edital é mais simples, que pode pessoa física, exige uma elaboração de um projeto de um nível que muitas pessoas até não conseguem fazer. Eu vou te falar dos próprios editais dos artistas, né? Da dança, dos credenciamentos que a gente coloca, mesmo de pessoa física é mais simples, as pessoas não conseguem organizar. Eu tenho uma pessoa na secretaria, que é a Camila, que atende para isso, que ela atende os artistas, as pessoas, para poder orientar, ajudar a tirar a documentação. Mas, assim, mesmo esse tipo de projeto, ele é burocrático, requer um projeto bacana e bem elaborado. Então, nós realmente não tivemos condições de organizar, né? A gente fez uma série de outras coisas, mas eu concordo com você que tem que ser feito, né? Nada impede que seja feito para frente, mas esse ano nós não conseguimos organizar. A sua segunda pergunta? Patrimônio. Patrimônio, o Conselho continua ativo, tá? Eu faço parte do Conselho apenas. O patrimônio continua ativo, com as reuniões via e-mail, né? Nós temos uma verba, um recurso para gastar nesses imóveis. Nós temos, acho que, se não me engano, R$800 mil. A nossa dificuldade é na elaboração das planilhas e projetos para licitar essas questões. Esse é o nosso grande desafio hoje, até porque hoje também a demanda dos engenheiros também da prefeitura e da licitação estão muito focadas nas próprias questões do Covid, a licitação, então a gente não consegue passar isso na frente hoje. É uma questão de agenda mesmo. Temos um recurso, fizemos alguns projetos, tentamos até com particulares, proprietários de imóveis tombados, a gente tentou, porque a gente pode oferecer uma parte, né, numa reforma, por exemplo, o proprietário entra com, se ele não tiver condições, obviamente, né, ele entra com a mão de obra, a gente entra com o material, procuramos vários, ninguém teve interesse. Um outro problema muito sério, Léo, que a gente passa na cultura, e eu vou dividir aqui, é a falta de participação nos conselhos mesmo. Por exemplo, o Conselho de Políticas Culturais, tudo que eu decido deveria passar por esse conselho. Eu passo, a gente tem um grupo, mas não há interesse das pessoas, há interesse depois que a coisa já deu errado, né? Ou depois que não aconteceu, aí o interesse aparece. Mas, na hora de participar ativamente, de colaborar, de dar opinião, porque
né, é a minha cabeça como gestora, eu tenho uma equipe, nós somos 3 pessoas. Né? Nós somos apenas 3 pessoas para gerir tudo isso. Então, realmente, é muita coisa. Eu até tenho que agradecer muito a minha equipe, que é extremamente competente, extremamente parceira, porque fazemos, acho que, milagre, né, com a equipe da secretaria. Então, o tombamento, tudo o conselho continua ativo, tem presidente, todas as decisões estão passando, a gente tem todas as atas, depois até que você quiser dar uma olhada. Né? Tá. E ele tem mais perguntas. Qual foi a outra que você fez? Que você falou do CMS turístico. De onde que ele foi? E a questão, por exemplo, da casa ali do lado da Santa Helena, como é que foi resolvido isso? O que o Conselho decidiu que permitiu a demolição? ICMS patrimonial. Não, você falou que o ICMS turístico saiu de 3 para 10. Não, o ICMS patrimonial cultural foi de 3 para 10. Para 10. Isso o turístico é outro processo. Não tem nada a ver com tombamento. É patrimonial, então, que foi de 3 para 10. Isso, 2017 era 3, aí eu assumi com a meta de dobrar, fomos para 7, agora fomos para 10. Mas essas ações têm a ver com tombamento, educação patrimonial, difusão, por exemplo, fizemos os cartões postais de Ponte Nova, os painéis na rodoviária, tudo isso que gera essa pontuação. Tá? O tombamento ele foi todo revisado também, tem um novo material com as mudanças de níveis que o Conselho fez. Teve também a questão do perímetro do Pontilhão, né, que foi resolvida agora também pelo Conselho. E as deliberações de decisão de demolição ou não, eu sou apenas um voto. Né? O Conselho deliberou por aprovar, a gente tem engenheiro, tem arquiteto. Se eles votam, o Conselho vota a favor. Né? Eu não tenho muito o que argumentar. Obrigado, presidente. Fernanda, você pode dar continuidade na educação, por favor? Eu vou ser breve, tá, gente? Porque já falei demais. Então, gente, em relação à educação, uma coisa assim que me preocupa muito é a fala que tem acontecido por aí em relação à educação, que eu acho muito complexa, de os professores estão em casa, né? Recebendo em casa. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi um período tão difícil na educação. As pessoas falam comigo, você deve estar tranquila, né? As escolas estão paradas. Nós nunca passamos por um período de tanto sufoco, de tanto sofrimento. Eu tenho assim, uma gratidão pelas gestoras das escolas, pelas especialistas. Esse pessoal está fazendo milagre. Se vocês pegarem os alunos com deficiência da rede, que são acompanhados pelo AE, pelo CAEDES, os profissionais de apoio de AE estão em contato com a família, orientando. A gente tem depoimentos de pais nos vídeos. Então, assim, não é essa a situação, não é o ideal, não é o que a gente gostaria, mas o Conselho Nacional de Educação e o MEC assim nos deram a liberdade. Eu poderia não fazer, a gente poderia deixar os professores em casa, os alunos em casa, e, quando retornar, pensar no que fazer. Mas é impossível deixar essa situação desse jeito. Mesmo que não seja o ideal, mesmo que tenha que perder o ano, repetir, o que for, a gente está fazendo o máximo para manter esse contato, o vínculo, a oportunidade dos meninos terem um pouquinho mais de conhecimento, né? Que, querendo ou não, é um contato saudável, ajuda as famílias na manutenção da rotina. Né? Então, as escolas estão funcionando. O MEC, né, o Conselho Nacional de Educação, liberou para um número de horas. Então, nós não temos dias a cumprir, nós temos horas. Nós temos que cumprir 800 horas esse ano. Então, as escolas estão se virando para dar acesso a esses alunos. É WhatsApp, é e-mail, é ônibus que está indo na zona rural levar material, motorista nosso, às vezes, vai, leva material, plataforma digital, todos os meios que vocês puderem imaginar, as escolas estão correndo atrás para poder fazer. Tá? Então, está tudo funcionando dentro da legalidade, acompanhando as normatizações do Conselho Nacional, da Superintendência, nos preparando para validar isso quando for a hora, né, que não sabemos quando vai ser. E a pergunta que todo mundo faz, não temos previsão de retorno. Se fosse, né, aqui eu estou falando como mãe, né, opinião minha, se dependesse de mim, não voltaríamos esse ano. Por questão de segurança, né, nós somos adultos, olha a dificuldade que a gente tem de cumprir as regras, o distanciamento, não é por mal, né, é uma questão natural, automática. Imagina uma creche com 12 bebês. É impossível garantir a segurança. Então, até que venha uma vacina,
eu acho imprudente o retorno às aulas. Mas isso não é uma decisão minha, deixar muito claro aqui, isso vem do Estado, né, essa determinação, e o que vier eu vou cumprir, contrariada ou não, mas eu vou cumprir. E eu acho que a forma que o ano letivo caminhou até agora, que já está... Agora que os professores estão se adaptando à nova realidade, agora que as coisas estão um pouquinho mais calmas, voltar agora ao presencial, eu acho que significaria o caos. Né? A gente não tem que se preocupar com ensino, se a criança está aprendendo, não está agora, está todo mundo junto. Se tiver que atrasar, que fato que vai todo mundo atrasar. Então, agora é esperar e aguardar que não é o momento. Então, só para estar tudo caminhando direitinho, kit de alimentação, né, com a verba do PNAE, está sendo entregue mensalmente, agricultura familiar, as compras, e estamos aproveitando para mexer nas nossas escolas. Né? A gente tem a obra do Reinaldo, que é uma obra de quase R$1 milhão, a quadra do Luiz Martins, a Arco-Íris, Marcos Rodrigues, vamos mexer agora também no Jerônimo, no Pimenta, na Luiz Augusto, na Raios de Sol. Então, vou aproveitar esse momento para fazer as manutenções na estrutura que eu não consigo fazer com os alunos na escola. Ok? Abrir a fala para os vereadores. Vereador Zé Osório. Mais uma vez, boa noite a todos. Bem, Fernanda, na verdade, você já respondeu algumas coisas que eu ia perguntar e, com certeza, os colegas também iam te perguntar. Mas eu vou fazer só uma outra pergunta para você, é o seguinte. Pelo lugar, você parabenizar você e toda a equipe, que sozinho ninguém trabalha, com certeza, você realmente tem uma equipe muito boa para desenvolver tudo que você disse agora aqui, que realmente é um trabalho muito mais difícil, né, que ter seu presencial, mas é o nosso momento. Teve algum programa novo dessa pandemia aí? Surgiu algum programa novo que o governo federal implantou, alguma coisa diferente ou não? Você fala em relação ao ano letivo? O ano letivo, Na verdade, agora teve a liberação da educação infantil, né, que estava ainda exigindo a carga horária, porque a educação infantil ela precisa de 480 horas presenciais. E ainda com a expectativa de termos o retorno às aulas presenciais esse ano, ainda se falava da manutenção dessa carga horária. Uma vez que não existe essa previsão de retorno, então o Conselho Nacional já, digamos assim, esqueceu por hora as 480 horas. Na verdade, Zé, isso vai ser tudo resolvido no retorno. Eu falo com o pessoal, relaxa agora, respira, porque a dificuldade vai ser quando a gente voltar e receber esses meninos que estavam em casa. Cada um vai estar... Já existe uma defasagem, já existe uma discrepância, né, às vezes dentro da mesma sala. Agora, então, isso vai triplicar. Né? Então, nós temos que rezar muito pelos nossos professores, pensar na saúde mental, emocional deles, porque o trabalho deles, quando retornarem, eu não sei nem mensurar o que eles vão precisar fazer para dar conta dessa realidade. Só mais uma pergunta, Fernanda. Não é uma pergunta. Na verdade, um dos motivos também do convite de você vir nessa casa, nós estamos com um projeto aqui que já foi discutido nessa casa, que foi apresentado pelos nobres colegas Sérgio Ferrugem, Hermano, o Léo e o Rubinho, em relação à situação né, que altera a lei, que dispõe sobre doação voluntária de sangue para incluir de forma transversal no currículo das escolas da rede pública municipal, doação voluntária de sangue. E o outro são dois projetos, e o outro é a introdução do tema doação de órgãos, de forma transversal no currículo das escolas da rede pública municipal. Eu queria que você fizesse algum comentário em relação a esse projeto, que ele foi discutido na casa, e nós estamos para votá-lo, né? E na próxima sessão, a gente vai começar a votar esses projetos. Que você manifestasse a sua opinião em relação a isso, o que você acha dessa situação aí nova, né, para ser implementada dentro do currículo escolar? Bom, eu vou, mais uma vez, ser extremamente franca. O assunto, a iniciativa é nobre, o assunto é de suma importância, mas eu acho que esse é o último momento para se preocupar em colocar mais um tema, mais alguma coisa dentro da grade das escolas. A gente está numa situação hoje que a gente não sabe como é que a gente vai fazer para ensinar português e matemática quando voltar. E uma coisa que é importante vocês saberem, né, às vezes o contato próximo aí com a escola, com o professor, pode trazer essa informação. As escolas hoje, gente, tratam de todos esses temas. Tudo que é relevante socialmente
é abordado nas escolas. Vocês podem ter certeza, o tópico dessas questões deve estar aí mais ou menos no 5º, 6º e 7º ano, né? E vai repetindo e vai tomando mais ênfase. Eu acho assim, é o momento de pensar em projetos, talvez, que tratem do retorno, do que fazer por essas crianças, pelas famílias, pelos professores. Não é a hora de mexer em grade curricular, em tema, porque o que a escola precisa ensinar, nós sabemos. Nós sabemos o que é importante dentro do currículo, o que precisa. Então, assim, não vai passar a lei, beleza, tudo bem, mas vai ser mais uma lei para falar que foi feita uma lei. Não é o momento de preocupar com isso agora. As escolas abordam todos esses temas sempre. As escolas fazem campanha de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é assunto que é relevante para esses meninos. Então, eu acho, assim, falando como educadora, como quem está lá de perto, isso, nesse momento, é irrelevante. Desculpa a franqueza. Eu acho que não é o momento, não há necessidade, mas aprovar também não seria prejudicial. Só seria mais uma obrigação que eu te falo que a gente não vai saber desnecessária, porque a gente já sabe que ela existe, ela já acontece nas escolas, então não acho que precisa existir uma lei para que ela aconteça. Mas, enfim, essa é a minha opinião. E só para tirar uma dúvida, então, aqui, no caso, se caso for votada a situação desse projeto e chegar a virar uma lei, como é que seria implantar isso hoje dentro para implantar isso funcionar dentro da estrutura da escola hoje? Como que seria feito isso? Tem uma ideia, pelo menos, seu plano já feito, alguma coisa, né? Os planos já... Então, esses temas transversais, já existe uma proposta para todos eles, né, que é padrão, a forma como é trabalhado em cada turma, por cada profissional. Na verdade, isso já acontece, então não teria que estudar uma forma de implantar. A questão seria que eu teria que formalizar para as escolas, a gente agora tem uma lei, né? A implantação, na verdade, é muito simples. É um conteúdo que vai ser abordado no momento oportuno, na série oportuna, e isso já acontece. Então, seria assim, a implantação já existe, já acontece isso nas escolas. Vereador Hermano. Fernanda, quero dizer para você que eu concordo, né, quando você fala em relação à forma, né, que os professores, servidores, de modo geral, da educação estão trabalhando, além de ter também, né, na família, né, parentes, professores, pessoas, né, que estão diretamente trabalhando também, e que, de fato, isso tem exigido muito, exige-se muito deles, né? Também concordo que não fica à toa, né? Não estão recebendo à toa, não. Tem tido sim a dedicação deles, né? E tiveram até que inovar, né, na parte da tecnologia, alguns, né, talvez não eram tão íntimos com essa parte, tiveram que buscar capacitação, informação para poder exercer a função de professor, ou o que for, né, para poder adequar aí a nova modalidade de ensinamento nesse período de pandemia. Então, a gente concorda. E também concordo que essa retomada ela deve, sim, obedecer a alguns critérios. A gente vê aí países, né, até em quantidade populacional menor do que o nosso, ainda temerosos em relação a esse retorno, né? Alguns que já até recuaram, né? E temos visto aí o estado de São Paulo também, que já protelou aí o retorno, né? Então, eu acho que não é uma decisão simples, não, né, de retomada, eu acho, é uma avaliação minha. Mas pela questão de segurança mesmo, e até considerando que esse público, né, a criança, ele tem, de acordo aí com os estudos, levantamentos, principalmente da Organização Mundial de Saúde, eles teriam essa maior facilidade, né, de fazer o vírus propagar, né? Eles são mais resistentes nessa faixa etária, talvez eles se apresentam, talvez, né, mais resistentes, mas podem talvez levar para quem tem em casa, que são os pais, que estão adultos, idosos, né? Então, ou seja, eles, né, poderiam talvez ser esses vetores, digamos assim, né? E pegando também a questão do gancho aí do projeto de lei, também já que foi abordado, também concordo com você que esses temas, de maneira transversais, eles já são tratados, né, em algumas disciplinas, né? Mas entendo que, uma vez aprovado, se for, ainda fica, né, indagação,
Não sei se hoje se o termo correto seria também a inclusão desses temas naquilo que antigamente, não sei se ainda usa esse termo, ou se caiu em desuso, que é aquela parte diversificada, né, da educação, que poderia entrar também, e que o Executivo, por meio da Secretaria de Educação, claro, né, poderia ou pode implementar isso de forma gradativa, né? Eu acho que, se uma vez aprovado, acho que só teria a agregar aí o que a escola já oferece, né? E para os alunos, que são temas que no dia a dia, no cotidiano da sociedade, eles fazem falta, né? A gente tem visto aí, por exemplo, é muito comum agora os bancos de sangue, né? Muito, às vezes, né, chamadas, né, que precisa de fazer mobilização para poder garantir estoque, né? E, às vezes, a imprensa, ou o que for, o governo, ele não consegue chamar a atenção da população para isso. E talvez, se fosse um trabalho que fosse mais intensificado, né? O desenvolvimento desse tipo de trabalho. Nas escolas, talvez ali vai ser a criança que vai sensibilizar o pai, o responsável. Então, acho que é um pouco essa a proposta do projeto, né? Você fala que talvez não seria oportuno, mas eu acho que, já que está entrando agora, e para discussão ou o que for, uma vez aprovado, eu acho que seria também implementar de forma gradativa, né? E, claro, as opiniões contrárias ou o que for, a gente tem que respeitar. Obrigado. Vereador Léo Moreira. Fernanda, sobre educação, eu tinha preparado alguns tópicos aqui, e diante do que você falou, eu queria saber o seguinte. Observou-se, diante do cenário da pandemia, a necessidade do psicólogo educacional. O que a CEMED fez para dar suporte, né, para dar esse acolhimento emocional aos gestores, aos professores, e o que vocês estão pensando para o futuro nesse quesito? Dentro da escola, gestor, professor, aluno, família. A importância do psicólogo educacional direto, né, dentro da escola. Essa é uma. A segunda é como é que foi feita a questão das pessoas que não tinham internet. Na minha casa eu tenho duas perguntas, só está, presidente? Era 10, mas vou fazer só duas. Na minha casa, por exemplo, eu observo que o Colégio Municipal, eles adaptaram pelo modo remoto. E não sei se é a realidade da escola, mas outras escolas a gente sabe que as pessoas não têm acesso à internet. Eu sei da realidade do municipal de outras escolas, porque eu ouvi relatos, né? Mas lá em casa eu vi na prática como que, desde que iniciou a pandemia, o municipal colocou isso em prática imediatamente. Inclusive, depois teve uma mudança da tecnologia, criando e-mail personalizado para cada aluno, etc., de forma que isso pôde até ser mensurado o tempo que o aluno estava conectado. Então, isso foi um diferencial. E, então, essas duas perguntas. E também, como você disse, né, cumprimentar todos os professores da rede municipal, os gestores, inclusive até mandei um meme hoje para eles, né, que estava escrito assim: professor é agro, professor é tec, professor é top, professor é tudo. Está no Insta, está no Face, está no WhatsApp e está no YouTube. Então, uma forma de reconhecer aí, né, os esforços, especialmente a esses que estão diretamente ligados aí à educação fundamental, né, do 1º ao 9º ano, que eu acho que ficou mais pesado, né, que a rede municipal. Só isso. Obrigado, presidente. Então, Léo, em relação ao acesso, né, dos alunos, a minha orientação para as escolas é o seguinte: chegue até o aluno da forma que for possível. Então, as escolas têm a orientação formal, isso é instituído por portaria também, a gente tem 3 portarias que eu fiz para regulamentar esse momento. Tem que chegar até aluno. A forma que vai chegar, não interessa, porque eles têm que comprovar para mim que esses alunos estão. Então, se porventura alguma família, algum pai, né, que não vai estar me ouvindo agora, mas vocês têm conhecimento, meu filho não está tendo acesso, meu filho, para me procurar imediatamente no meu WhatsApp particular, que é eu que acompanho essas questões. A escola tem orientação seguinte: tem família que está recebendo de ônibus na zona rural, tem família que está imprimindo na copiadora, tem família que está recebendo pelo WhatsApp. Eu criei uma plataforma para cada escola, pessoalmente criei todas elas, passei a senha para os gestores, que é um outro caminho também. Então, cada escola está usando aí 50 mil ferramentas. Como vai ter numa mesma sala, elas estão chegando a cada aluno de forma diferente.
Então, se por acaso vocês tiverem conhecimento, nós estamos acompanhando também as devolutivas. Aí, se a escola não consegue contato, o aluno não está participando, a gente recebe um relatório, nós da CEMED vamos atrás da família, até vamos de carro mesmo, se precisar, ligamos, passamos para o Conselho Tutelar, estamos em parceria, porque os pais precisam entender que é obrigatório, né? A partir dos 4 anos, estar na escola matriculada é obrigatório. Então, a forma de acesso é essa. Cada escola tem um público diferente, e é mais prudente que a escola faça esse filtro, que a escola conhece melhor do que a secretaria, que está um pouco mais distante. Mas a gente tem acompanhado dessa forma. Né? Agora, se o aluno não tem acesso à internet, a escola tem que arrumar um jeito desse material chegar até ele. Os professores estão fazendo plantão. Né? Por exemplo, os professores lá do senador Miguel Lana, no São Pedro, se ofereceram para fazer o horário deles à noite, porque sabem que os pais trabalham de dia, então estão se disponibilizando à noite. Então, assim, o pessoal está fazendo de tudo para chegar até as famílias. E a gente está à disposição para sanar quaisquer falhas que apareçam no meio do caminho. Em relação ao apoio psicológico, nós pedimos, né, na época, a gente fez a solicitação para o concurso, psicólogos para a rede municipal de educação. A contratação desses psicólogos, ela depende de recurso, né? Eu não posso sair chamando, né, do concurso assim, vários. Nossa rede é muito extensa, né? 930 servidores, 24 escolas. A gente começou um projeto de parceria com a Dinâmica, que a gente não conseguiu colocar em prática, porque logo veio a pandemia, mas é uma coisa que eu pretendo retomar. E, nesse momento agora, Léo, o que a gente tem feito é muito acolhimento. Se tem, assim, eu tenho 1 milhão de defeitos como gestora, mas se tem uma coisa que eu me preocupo, e eu acho que isso você pode perguntar para toda a rede, inclusive para 6 mil famílias que hoje estão, né, como alunos da rede municipal, é acolhimento. Então, o que a gente tem feito? A gente está do lado. A gente está do lado, o professor liga para chorar, manda áudio chorando, desesperado, querendo desistir, a gente escuta, a equipe inteira, a gente responde, a gente faz uma videoconferência, a gente atende lá na CEMED, na minha sala. O que a gente tem feito é estar do lado. E tenho deixado muito claro para eles a importância do trabalho que eles estão fazendo, o orgulho e a gratidão que a gente tem pelo que eles estão fazendo. A gente fala isso para eles todos os dias, e tenho cobrado deles apenas o estritamente necessário. Tenho cobrado deles, olha, isso aqui é o procedimento legal, vocês precisam fazer isso para não correr o risco de não validar isso depois. Além disso, eu não estou exigindo mais nada, porque o momento por si só já exige demais. Então, o que eu posso fazer agora, eu não sou psicóloga, né, mas a gente tem oferecido colo, a gente tem oferecido nosso tempo, 24 horas, para poder tornar esse momento mais leve para eles. Quando retornarmos, teremos os psicólogos. A gente tem psicólogo hoje do CAEDES que está atendendo, né, por telefone, WhatsApp, mas está em contato com as famílias. Temos feito agendamentos presenciais com toda a segurança para aqueles que são, a gente julga necessário. Então, é isso que a gente tem feito no momento. Vereador Pessata. Boa noite à mesa mais uma vez. Boa noite, secretário. Público presente, boa noite. A você também que nos acompanha, boa noite. Senhora secretária, te parabenizar juntamente aí com toda a equipe da educação, né? Realmente tem sido um trabalho dinâmico e é como você falou, tudo muito novo, está tendo que ter uns desdobramentos a mais, projetar alguma coisa. Muitas das indagações que eu vinha trazendo já foram respondidas, algumas aí compartilhadas pelos novos colegas. Outro dia você falou a respeito do plano de carreira do magistério, eu gostaria de saber uma indagação aí, como está, se já está concretizado, tem alguma informação? Somente essa pergunta. Boa noite e obrigado. Então, o plano de carreira está pronto, né, desde o ano passado. Hoje ele está nas mãos das escolas, ele foi enviado por e-mail. A gente preferiu não montar só uma comissão, a gente preferiu que todos os servidores lessem, passem a sua contribuição para a direção da escola. A direção vai me encaminhar até dia 15 de setembro. A gente faz as alterações, a gente sabe que a gente não pode fazer, talvez não consiga nem né, é um projeto muito complexo, votar agora, colocar em prática, porque até 2022 não podemos, né, fazer aumento de servidor, nada disso, né, em função do Covid, eu acho que até dezembro de 2021, não é isso que tem esse impedimento? Não pode ter. Então, mesmo que o plano seja adotado, ele só pode entrar em prática em termos de aumento, né, em termos da questão de recursos financeiros, somente em 2022. Mas eu gostaria muito que ele, pelo menos, entrasse para que, se eu não estiver aqui na próxima gestão, que isso não fique mais uma vez debaixo do tapete, porque há 30 anos que isso está sendo aí
passado e repassado. E não é um plano de carreira de professor, é um plano de carreira da educação, de todos os servidores da educação. Mas foi até muito bom, esclarecedor, porque estava havendo um duplo entendimento aí em relação a mandar para cá um projeto de lei, e nós sabemos que não pode haver, né, viria para cá esse projeto e a gente ia fazer o quê? Os professores poderiam pensar que a gente não ia querer votar, mas a gente sabe que é só 2021 que isso pode acontecer, né? É só mesmo para deixar claro. Isso é muito interessante. Vereador Machadinho. Fernanda, a gente parabéns também mais uma vez, né, pelo que você está fazendo agora, né, na educação, né, seu desempenho. E eu acompanhei a sua fala, você falando que nesse período tirou, né, vai também tirar um tempo para dar uma reforma, né, nas escolas. É porque eu não ouvi, porque assim, vai sair o nome, mas talvez você esqueceu. Mas é só uma pergunta. Mas vamos deixar bem claro que aquele problema da Otávio Soares, há 12 anos atrás, então não é nessa gestão. E na época, cada um que vinha fazia o remendo de baixo para cima. Aí não adianta. Então, eu creio que, não sei se você já fez, se vai fazer, porque logo veio a pandemia também, mas é só uma informação que as pessoas, né, me perguntaram, eu falei assim, eu não sei como que está, que também não está chovendo, né? Então, mas você pode falar sobre o Otávio Soares? Fazendo favor. Então, a gente fez um reparo né, no início, mas também não foi um reparo para longo prazo, porque a solução ali é trocar todo o telhado. Trocar todo o telhado em período de aulas, impossível. Eu preciso trocar dali do Zé Mariano, das duas escolas. Zé Mariano ainda é tombado, ainda é mais complicado. Qual que foi a situação? Fazer a planilha, licitar, não podia fazer porque estava em aula e a gente não ia poder fazer a obra. E aí veio a pandemia e outras coisas tomaram frente. Então, no momento, nós não vamos mexer nesse telhado, porque ele tem que ser todo retirado e refazer tudo de novo, coisa na ordem de 300, 400 mil reais. Então, agora, nós não vamos fazer essa troca completa, não. Tá bom, obrigado. Vereador Pracatá. Boa noite, Fernanda. Te agradecer pela presença aqui. Está aí desde cedo, né? Ô, Fernanda, eu concordo com você, como você falou, esse retorno às aulas, nesse momento de pandemia, também acho que foi um pouco precipitado também. Concordo com você, que eu acho que poderia ser pensado assim para um pouco mais, né, para frente. Infelizmente, eu não sei como é que vai ser esse ano letivo para os alunos, né? Acredito que praticamente todos vão passar de ano, né? Acredito, provavelmente deve ser assim. A proposta é que no ano seguinte sejam feitos 2 anos escolares em um. Em um, né? Vai dar super certo. Exatamente, eu vou voltar um pouquinho com relação à parte da cultura. Você começou a responder para o Léo, mas eu não peguei bem, não. O que foi feito assim nesses artistas da casa, nesse momento da pandemia aí, porque eles, né, viviam talvez nos bares, fazendo um show, tinham um recurso, e nesse momento pararam todos. O que foi feito com esses artistas nossos da terra? Tem uma pergunta do Léo que não deu tempo de responder, porque ele fez várias. Então, eu respondi isso para um grupo de artistas até que me procurou. O que nós estamos fazendo é dar a eles a oportunidade de trabalhar, né? É fato que artista não pode viver exclusivamente de poder público, né? Poder público é um meio, é uma alternativa de alguns projetos, e a gente entende que eles estão impedidos de buscar essas outras alternativas. Porém, para cá, as pessoas falam assim, vamos fazer um auxílio para os artistas. Vocês já pensaram no operacional disso? O governo federal fez um auxílio. O governo federal, que tem toda uma retaguarda, que pegou um banco do porte da Caixa, com uma equipe gigantesca para criar um auxílio, porque esse auxílio tem que ter critérios. Você tem que avaliar, fazer uma avaliação complexa dessa pessoa, se ela tem, de fato, direito ou não. Agora, como que uma prefeitura faz esse tipo de movimento? Para avaliar, por exemplo, o próprio auxílio emergencial, a gente sabe das fraudes, de tudo que aconteceu. Agora, como que uma prefeitura torna isso operacional? Como que eu faço um cadastro e uma equipe de 3 pessoas de uma secretaria avalia a vida da pessoa para verificar se não tem outro benefício? Isso é impossível, humanamente impossível.
Agora, por exemplo, a Aldir Blanc, a maior parte das pessoas que se cadastrou não tem direito. Por quê? Tem outras rendas, porque já está no auxílio emergencial. Então, assim, criar um benefício desse é muito complicado. A gente não tem município, não tem recurso para criar. Ah, criou para feirante. Meia dúzia, 2 associações, o número é muito menor. Quando você pega a classe da cultura, você tem que lembrar que é dança, teatro, é o pessoal do operacional, de luz, de palco, de som, técnicos. É uma gama, é um número de pessoas gigantesco. Nós não temos nem recurso financeiro, porque o recurso da secretaria não pode ser usado para isso, né? Para criar um financiamento, criar um auxílio emergencial, uma vez que o governo federal já fez isso. Então, isso não é atribuição dessa forma da prefeitura. Na minha opinião, o que a prefeitura tem que fazer é buscar, correr atrás de políticas federais e estaduais, porque isso, para mim, é atribuição, sim, da União, pelo contexto. Dentro do âmbito da secretaria, a minha obrigação é fomentar o meu setor, é brigar por ele. É o que nós estamos fazendo. Oportunidade de trabalhar, né? Estamos contratando, estamos fazendo. Agora, um auxílio para essa classe. É impossível que uma prefeitura conduza esse tipo de operação. Ainda mais, Fernando, igual você falou, talvez a maioria desses também tem isso, quer dizer, uma coisa extra, né? Vamos dizer, uma coisa a mais que ele tem ali no seu trabalho, vamos dizer assim. Que a maioria deles talvez já tem um trabalho, né? Tem ali como uma coisa como bico, também concordo com você. O outro lado também que você comentou aí, que eu achei também, foi o desgaste também demais dos professores, que eu acho a dificuldade de você dar a aula para os alunos presencial e você fazer a aula online, foi desgastante para os professores, está sendo, entendeu? A gente vê, eu tenho a oportunidade de acompanhar, tem, né? Minha família tem gente que participa, né? Dessa área de educação, a gente vê o desgaste que tem, quer dizer, você está ali com 20 alunos, 30 alunos, dando aula dele através online ali, pelo celular, a dificuldade que tem, faz com um aluno, depois faz com o outro. Então, a gente tem que parabenizar os professores com esse desgaste da pandemia. Eles se deram muito mais, né, para auxiliar esses alunos nesse momento aí. Muito obrigado pela sua presença. Tá bom? Agradeço em nome da rede, viu, para catar. Vereador Fanica. Dona Fernanda, boa noite. Dona Fernanda, tem gente que fala que as professoras não trabalham. Eu vejo todo dia lá no Brito, onde eu moro, você conhece a Dinha, né? Ela fica sentada no alto do pasto, com o caderninho lá, depois levanta e fica para lá e para cá. Um exemplo de pessoa, entendeu? Que trabalha, entendeu? Faz caso da sua profissão. Eu vejo muito isso lá, e o pessoal ainda fala que o professor não trabalha. Vou te fazer 2 perguntas. Os motoristas da rede estão na ativa? Uma pergunta. Os meninos da zona rural estão sendo assistidos pela CEMED 100%? Nossos motoristas foram, em sua maior parte, encaminhados para prestar serviço em outras secretarias, pela óbvia ausência de demanda na nossa. Então, a gente ficou com alguns, porque a gente precisa dar manutenção, fazer uma série de coisas, e cedemos para outras secretarias provisoriamente até que as aulas retornem. Ô, Fanny, eu dizer para você que 100% estão sendo atendidos, isso é muita pretensão. Eu vou dizer que nós estamos fazendo 100% de esforço para atender a todos, porque também dependemos da família fazer a parte dela, não podemos esquecer desse detalhe, né? Nada adianta a escola ir até a porta e a família fechar a porta para a gente. Então, assim, a gente está correndo atrás. Quem não está sendo atendido, quem não pegou o material, quem não fez a devolutiva, a gente liga, corre atrás. Em último caso, conselho tutelar, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Mas estamos fazendo de tudo. Se você souber, repito, de alguém que não estiver sendo atendido, precisa de apoio e de suporte, pode passar o meu número, tá bom? Fernanda, eu também tenho 2 perguntinhas, né? Uma foi feita aqui nessa casa por mim, a lei de número 4.406/2020, que institui o hino do município de Ponte Nova, que seria escolhido por meio de concurso público. No dia 21 a 23 de outubro, haverá aí o Festival Canta Ponte Nova. Eu até queria ver com você se há possibilidade, a pergunta é essa, né? Se você consegue lançar o edital do concurso da escolha do hino dentro desse Festival Canta Ponte Nova. E antes de você me responder, eu queria já disponibilizar o apoio da estrutura da Câmara para o Festival de Música online, que a Prefeitura está organizando. Tá? Se precisar de nós, se precisar de espaço,
está aqui. Essa é uma se há possibilidade de você colocar, porque o nosso projeto foi em julho, salvo engano, que nós conseguimos. A sua vinda aqui, eu acho que ficou muito claro, foi muito bom para duas coisas. Uma, para mostrar aí que você tem realmente vontade de trazer esse plano. Não é um aumento, como você falou aí, um plano que você precisa de deixar, nem que fosse para ficar, mas para deixar claro que nós não temos, a Câmara não tem condições de votar em nenhum aumento até 2021, todo mundo sabe disso, né? Acho que isso foi muito bom para clarear. E a outra coisa foi que você falou no princípio da sua fala, em relação à volta às aulas. Nós estamos vendo quase 4 milhões de pessoas infectadas pelo vírus do Covid-19. E muita gente ainda acho que não percebe a seriedade da coisa. Como você disse, eu também concordo das aulas só para o ano e com muita certeza que a gente pode colocar os alunos dentro de sala de aula ou os bebês dentro de berçários, né? Você respondeu porque uma mãe, a semana passada, perguntou se haveria a possibilidade das aulas voltarem este ano. Ela perguntou, porque a gente está voltando à vida normal. Eu falei, o que eu posso fazer aqui dentro da casa é fazer a indicação e perguntar à secretária. Nós não temos o poder de saber a data certa, quem sabe, conversa diretamente lá sobre a educação. É a Fernanda, e a possibilidade que veio foi excelente, que você já respondeu. A minha pergunta é sobre o Canta Ponte Nova, que acontece dia 21 a 23, e se tem condições de você colocar aí, na sua estrutura do festival, que eu falo, a nossa estrutura da cultura, o festival aí de Canta Ponte Nova, você poderia colocar o concurso. Você não vai gostar da minha resposta. Porque a questão é a seguinte, Anny, eu fiz uma reunião técnica, nós fizemos um regulamento, né? Já existe um regulamento, uma minuta. Eu fiz uma reunião, eu sou gestora, não sou da área da música, eu fiz uma reunião com o João Matos e com o Vander, que são, né, músicos especialistas, e o que eles me orientaram é o seguinte, Fernanda, você lançar esse concurso agora, para outubro, a questão é a qualidade do material nos escritos. O hino não se trata apenas de uma letra que fala da cidade e uma melodia. O hino, para ser hino, ele tem uma série de pré-requisitos técnicos, tanto na melodia quanto na formatação da letra do tema. Isso, assim, eles chegaram a dizer que somente, talvez, maestros mesmo conseguiriam fazer a composição, porque a gente, para fazer esse concurso, a gente tem que seguir as normas técnicas. A gente só pode aprovar aquilo que está tecnicamente dentro dos critérios. Então, o que eles disseram para mim, que isso não é um concurso para a gente fazer com 2 meses. É um concurso que a gente pode publicar, por exemplo, mas que a gente tem que dar pelo menos 6, 7, 8 meses, talvez, para que a gente tenha composições de qualidade. E a minha outra preocupação, apesar de ser lei, a orientação que eu tive até o momento em relação ao período eleitoral, ao ano eleitoral, é que eu só poderia executar projetos esse ano que já faziam parte das atividades dos anos anteriores, que são parte do calendário oficial, que eu não poderia fazer da criação de novos projetos. Independente de ser uma lei, né, trata-se de um novo projeto que ele não vai beneficiar novas e outras pessoas, então a minha orientação é que, por ser o ano eleitoral, eu não poderia fazer essa criação esse ano. Sim, você respondeu e a gente vê aí a melhor maneira, né, para o futuro, quem sabe, né? Mas já é lei, foi votado por essa casa. Fernanda, vamos então agora para as considerações finais, por favor. Considerações finais, muito obrigada e boa noite. Já deu, né, gente? Nós também agradecemos a sua presença, viu? A casa está sempre aberta para qualquer esclarecimento, né, que tiver de haver. Nós agradecemos a sua presença. Muito obrigada, viu? Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, eu declaro encerrada a sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão plenária. Nós vamos estar comunicando com vocês para a próxima quinta-feira, dia... Qual a data aí, Maria Juliana, por favor? Quinta, dia 10. Agradeço a todos pela presença. Boa noite.